Cavalo precisou ser sacrificado após acidente em via pública. O caso foi registrado na Avenida Saburo Acamini. Pistola semiautomática com 14 munições intactas é apreendida pela Polícia Militar. Indivíduo que portava a arma foi flagrado no bairro do Estádio. Morte de criança de 8 anos após desafio proposto em rede social é investigada e acende alerta. O objetivo da investigação é identificar quem criou esse conteúdo. Pesquisadora e doutora em biologia animal alerta para o aparecimento de cascavéis no campus da Unesp de Rio Claro. Desde março, houve o registro de 10 aparecimentos da mesma espécie no campus da Unesp. A Associação Brasileira das Indústrias de Pescados espera aumento de 30% nas vendas de peixes neste período. Essa época de Semana Santa é uma época que todo mundo, a tradição, né? Procura o pescado, o peixe, né? Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre mais uma ação da Polícia Militar. Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Consolação, a equipe avistou um indivíduo que levantou suspeita. Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrada em sua cintura uma arma de fogo, sendo uma pistola semiautomática com numeração aparente. A arma estava carregada com 14 munições intactas. Questionado, o indivíduo alegou que portava a arma para sua segurança, mesmo sem possuir autorização legal. Com isso, foi dada aí voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e o homem foi conduzido ao plantão policial. E olha, agora a gente faz um alerta muito grave. Uma criança de 8 anos morreu domingo no Distrito Federal após inalar desodorante aerosol. A ação, provocada por um desafio divulgado na internet, está sendo investigada pela Polícia Civil. Em 10 anos, mais de 50 crianças e adolescentes morreram no Brasil em desafios semelhantes. Oi, gente, esse é o desafio do desodorante, só que assim, eu não conhecia esse desafio. Uma brincadeira que não é inofensiva e pode levar à morte. Sara Raíssa, de 8 anos, de Ceilândia, morreu em decorrência da inalação de desodorante. A Polícia do Distrito Federal investiga o caso, que pode estar relacionado a desafios divulgados nas redes sociais. O objetivo da investigação é identificar quem criou esse conteúdo, a pessoa que dele replicou e, caso sejam identificados, eles podem responder por homicídio duplamente qualificado, estando sujeito a apenas de até 30 anos de reclusão. Em cerca de 10 anos, 56 crianças e adolescentes de 7 a 18 anos morreram no Brasil em desafios semelhantes. Desde 2019, os jogos violentos, desafios virtuais que podem causar danos à saúde mental ou física, são considerados distúrbios comportamentais pela Organização Mundial da Saúde. E o grande desafio emocional para uma criança, para um pré-adolescente, né? Na verdade a gente vê uma passagem muito nítida a partir da pré-adolescência, é a aceitação pelo grupo, né? E em nome da ideia da aceitação, né, de pertencer a um grupo, de construir uma identidade grupal, as crianças elas se colocam em perigo muitas vezes. Depois do velório e sepultamento de Sara Raíssa, familiares pediram maior regulação da internet para o público infantil. Essas plataformas que estão aí, cheias de crianças assistindo, cheias de vida para viver, não tem nenhum filtro. Por que não tem nenhum filtro? Eu quero que os governos entrem, conversem com as plataformas, porque se você entrar aí no seu celular e colocar lá no Kawaii, colocar desafio do desodorante, você pode escolher qual que você quer assistir. Tem um monte, trilhões. E uma criança não vê o perigo disso. Então eu quero que vocês peçam também que conversem com as crianças na escola, porque é na escola que as crianças aprendem as coisas. Então tem que ter essa conversa com as crianças e que seja punido. Que aquele usuário que postou aquele vídeo fazendo esse desafio seja punido.
Exatamente, é muito triste ver uma situação como essa, ver um caso como esse e que não é tão incomum como a gente pensa, né? Então fica o alerta aí para os pais, para os responsáveis e também para as autoridades para que sejam todas essas ocorrências averiguadas. E agora a gente fala sobre uma situação que, infelizmente, é bem comum também nas ruas de Rio Claro. Animais de grande porte soltos que oferecem riscos aos motoristas e ao próprio animal. E, inclusive, um acidente foi registrado por aqui, viu? Segundo o boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal, um cavalo foi atropelado na Avenida Saburo Camini, na altura do bairro Jardim Mateus Manieiro, em Rio Claro. E na madrugada do último sábado isso ocorreu, viu? O animal acabou sofrendo uma fratura exposta na pata dianteira do lado direito. A veterinária responsável do canil municipal foi acionada e compareceu no local. Nós entramos em contato hoje pela manhã para saber do estado, né, do animal, e a médica salientou que ao chegar ali no local, né, o cavalo foi medicado para a dor, mas a recomendação foi que seria necessária a eutanásia, procedimento que acabou sendo realizado depois, né, mais tarde, por um veterinário particular que foi acionado pelos tutores do animal. O canil municipal orienta que caso um animal de grande porte seja visto em via pública, a pessoa pode realizar uma denúncia pelo telefone 3532 4115 ou pelo 153 da Guarda Civil Municipal. O animal só poderá ser retirado pelo tutor caso seja constatado que não há maus tratos e também mediante a uma multa. Quarta-feira com sol, mas com períodos de céu nublado. Chuva rápida durante o dia e também à noite. Em Rio Claro, mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Limeira, mínima de 18, máxima também de 26. Já em Piracicaba, a mesma oscilação. Mínima de 18, máxima de 26 graus. E olha, daqui a pouco tem as oportunidades de emprego em Rio Claro e ainda venda de pescados deve aumentar e muito nos próximos dias. E a expectativa da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, ela espera aí, olha, 30% a mais.
Estamos na Semana Santa e para as peixarias a expectativa é que as vendas aumentem ainda mais até sexta-feira, data em que é tradição o consumo de peixe. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a previsão é de que as vendas aumentem cerca de 30% durante este período. Há poucos dias da Páscoa, o movimento nesta peixaria chega a dobrar. Isso porque boa parte dos brasileiros fazem questão de consumir o tradicional peixe durante a Semana Santa. Veio buscar o peixe pensando na Semana Santa. Isso, na quarta-feira santa e na sexta-feira santa. A gente faz vários pratos, porque a minha família tinha buffet no Rio de Janeiro. Então comida em casa sai de tudo quanto é tipo. Às vezes faz uma bacalhada, como é que fala lá? Mas eu, da minha preferência, comprar o peixe barato e fazer um escabeche, que fala, né? É a receita preferida do senhor? Isso. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a expectativa é de que as vendas aumentem cerca de 30% durante esse período. E um dos peixes mais procurados pelos brasileiros nos últimos anos é a tilápia, que tem sido um dos substitutos no lugar do tradicional bacalhau. Nos últimos 12 meses, o clássico peixe usado nas receitas de milhares de famílias brasileiras teve uma alta de 5,51%. Essa época de Semana Santa é uma época que todo mundo, a tradição, né? Procura o pescado, o peixe, né? Então a gente sempre espera uma boa venda, uma boa procura dos produtos, né? E a gente sempre, cada ano que passa, a gente se surpreende cada vez mais, porque tem mais gente vindo, mais gente comprando. Mas na casa da Dona Marli, para seguir a receita da mãe, tem que ser o original na hora de reunir toda a família. A calhoada que minha mãe fazia, então eu estou aproveitando fazer a receita dela. E nessa Semana Santa não pode faltar? Não, de jeito nenhum. Principalmente sexta-feira, né? Tem que levar. É muito bom, né? Tudo junto. A gente passa ali um dia feliz. Já a Rita vai usar a tilápia para fazer a sua receita de moqueca e peixe frito para agradar a todos. Fazer o peixe à milanesa e o outro não estou lembrado como é o nome. Que faz aquele peixe lá com molho lá, não estou lembrado. Moqueca? Isso, só um arrozinho fresquinho. E a orientação é não deixar para a última hora. Procura vir antes, né? Porque vai ter a quantidade, vai ter o produto, vai ter a variedade. Depois começa a diminuir a variedade, né? E muita gente chega aqui um dia antes ou no dia não tem mais uma coisa, mas tem outra. Então acontece muito. As filas, né? Muita fila. Então a gente sempre fala para o pessoal, tenta antecipar um pouco, pelo menos uma semana, né? Mas nunca acontece, poucas pessoas que fazem isso, né? Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para motorista e entregador, técnico eletromecânico, promotor de vendas, recepcionista, mecânico, auxiliar de produção, auxiliar administrativo, porteiro, secretária de vendas e zelador. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Recentemente, o aparecimento de uma cascavel foi registrado no campus da Unesp em Rio Claro. Nós fomos até lá conversar com uma pesquisadora, porque desde março, 10 cobras da mesma espécie já foram vistas por lá. Vamos saber as recomendações. No mês de março, a Unesp de Rio Claro registrou uma ocorrência do aparecimento de uma cascavel e desde então aconteceram outros avistamentos. Eu vou conversar com a professora Thaís Guedes, que é professora e pesquisadora aqui da universidade e vai nos falar um pouco sobre essa ocorrência. Professora, fala um pouco pra gente, né? Chama atenção por ser uma cascavel. Conta um pouco sobre esses aparecimentos. É comum, é normal? Bom, as serpentes elas causam, dois sentimentos principais nos seres humanos, que é o fascínio e o medo. Então,
qualquer avistamento de uma serpente em um lugar que tem um especialista, né, a gente acaba recebendo a informação e ficamos sempre a par do que está acontecendo. E sim, foi muito importante, né, que os estudantes e pessoas que circulam pelo campus nos informaram desses avistamentos. Nós estamos acompanhando de perto desde então, e esses avistamentos têm sido majoritariamente das serpentes conhecidas popularmente como cascavéis, né, cujo nome científico é Crótalus duriços. E, professora, você tem uma aqui, a gente vai pedir para a professora mostrar para a gente de perto, para quem está acompanhando em casa, pode, né, manuseá-la e explicar um pouco para a gente, porque, assim, há uma curiosidade, querendo ou não, de como que são essas cobras e como que é a anatomia delas. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho. Esse é um exemplar, né, de uma cascavel, muito semelhante ao que está sendo encontrado aqui no campus. A maioria dos indivíduos de cascavel que nós encontramos aqui são jovens. Ainda não encontramos indivíduos adultos, então quer dizer que essas serpentes estão se reproduzindo e os filhotes estão adentrando a área do campus, né? Então, é importante olhar o padrão de coloração, né, com esses losangos aqui na região dorsal. Mas duas características importantes, né, para reconhecer uma serpente cascavel é que elas apresentam essa estrutura na ponta da cauda, muito característico dessa espécie, que é conhecido popularmente como guiso ou chocalho, né? Uma outra característica importante é a presença de um orifício, né, entre o olho e a narina, esse orifício pequenininho aqui, que é a fosseta loreal. Esse orifício ele serve como um sensor térmico, né, para que essas serpentes consigam caçar e ter sucesso na caça, porque são animais noturnos, né, e durante a noite não tem iluminação, então elas conseguem predar, principalmente roedores, né, que é o principal alimento delas. Quando uma pessoa ela tem, né, essa picada, quais são os sintomas, o que acontece, o que ela precisa fazer nesse momento? Porque, né, essa cobra tem veneno, então quais são as orientações? As cascavéis elas são serpentes de importância médica aqui no Brasil e esse termo significa que elas podem causar acidentes graves e que precisam de uma intervenção médico-hospitalar, né? Então, a gente sempre recomenda que, em caso de acidentes, né, com serpentes, a principal ação é buscar ajuda médica. Não tentar nada em casa, não tem curandeiro, não tem medicina alternativa, então é sempre buscar a ajuda médica especializada, eles vão fazer o diagnóstico e saber como proceder nesse caso. Os acidentes com cascavéis, né, causam principalmente sintomas sistêmicos no organismo. Então, no local da picada pode aparecer um leve formigamento, ardor, queimação, um leve inchaço, mas o principal sintoma é sistêmico, ou seja, ela afeta o corpo como um todo. Então, ela causa algumas paralisias musculares, né, principalmente da face, é o que a gente chama de faces miastênicas, né? As pessoas chegam lá com cara de bêbado, né? Porque toda a musculatura do corpo se relaxa, também causa uma dor muscular generalizada, que a gente chama de mialgia, né? E problemas cardiorrespiratórios e renais. Então, esses são os principais sintomas e é por isso que só o soro antiofídico neutraliza a ação do veneno, impedindo, né, que o caso, né, o indivíduo, a vítima, entre num estado grave e vá a óbito. E reforçando, né, por que a gente está aqui falando a respeito de tudo isso? Porque a Unesp de Rio Claro, além de ser a universidade onde diversos estudantes frequentam todos os dias e têm achado essas cascavéis, também é um espaço onde a comunidade costuma fazer caminhada, realizar atividades físicas. Por isso, professora, quais as orientações aí para o pessoal se proteger de uma possível picada? Olha, antes de responder a sua pergunta, eu queria deixar a comunidade tranquila para continuar frequentando a área do campus, né? Então, o Brasil é um país muito rico em serpentes, só que dessas 435 espécies, só 70 são consideradas de importância médica,
E dessas de importância médica, Cascavel é uma das que causa o menor número de acidentes. Então, as recomendações é o uso de calçado fechado, né? Observar sempre os locais por onde está circulando, principalmente à noite, que é o período de atividade dessas serpentes. Então, usa a lanterna do celular, né? Ao invés de ir teclando, falando com um amigo, no trajeto, ilumina, né? E vai atento na passarela, né? de locomoção do campus. Então, acho que esse é o principal aviso geral. E em caso de acidentes, manter a calma, buscar ajuda médica, se manter hidratado e não tentar nada alternativo. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações. Então fica aí para vocês o objetivo é levar atenção para que quem frequenta aqui o campus, a região aqui do campus, que fique em atenção na hora de caminhar, fazer a sua caminhada, a sua atividade física, ou para os alunos, para que se protejam, né? Porque esse animal ele faz parte da nossa biodiversidade e é só se proteger. Thaís Nascimento, de Rio Claro. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição. Eu espero você 12:30, mas continue ligadinho na nossa programação também no nosso canal no YouTube e nos siga também lá no Instagram. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.